taxa Selic subiu de novo, ela subiu para 11,25%. Isso aqui é muito importante. Não é mais um vídeo padrão de a taxa Selic subiu, a taxa Selic caiu. Não, é muito mais do que isso. Por quê? Porque a taxa Selic ela vinha caindo e aí ela começou a subir na última reunião do Copom e agora confirmou essa alta. E é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque isso daqui vai impactar drasticamente a economia, de fato vai, e também vai impactar o seu dinheiro, os seus negócios, e talvez você possa surfar uma bela onda ou você possa ficar de fora dessa super onda, digamos assim. Então fica comigo no vídeo até o final. Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes. Então primeiro eu vou falar sobre por que a Selic está subindo de fato. Você precisa de um grau de entendimento, é bom você saber o que está acontecendo. Depois qual é o impacto disso nas ações, nos fundos imobiliários, nas criptomoedas, em várias classes de ativos, e depois o que fazer com o seu dinheiro de fato. Vamos começar então com o porquê a Selic está subindo. Bom, imagina que todo país tem um banco central, quase todo país tem um banco central, e o Banco Central do Brasil, no próprio site do Banco Central, existe bem descrita qual é a missão do Banco Central. E lá está escrito o seguinte: a missão do Banco Central é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Ou seja, o que significa garantir a estabilidade do poder de compra da moeda? Isso daqui significa controlar a inflação. Controlar a inflação é muito importante, porque imagina que você tem 100 reais hoje, daqui a um ano você quer que 100 reais comprem, à medida do possível, os mesmos 100 reais que ele comprava no ano passado. E daqui a 2 anos a mesma coisa. Então, você não quer que o seu dinheiro ele perca valor, você quer que o seu dinheiro ele mantenha valor. Uma das principais atribuições do Banco Central é garantir a estabilidade da moeda. Como que o Banco Central garante a estabilidade da moeda? Segundo ele mesmo, ele garante a estabilidade da moeda fazendo o seguinte, o principal instrumento de política monetária é a taxa Selic decidida pelo Copom. Ou seja, se a inflação sobe, o que significa? Significa que os preços estão ficando mais caros. Os preços ficando mais caros significa que tem mais gente que não comprar. Então imagina, eu quero te vender esse barquinho aqui atrás, Esse barquinho, se tiver só uma pessoa querendo comprar esse barquinho, essa pessoa tem muito poder de compra, então ela pode baixar o preço. Se tiver 10 pessoas querendo comprar esse barquinho aqui, significa que vai ter mais competição por ele, o preço sobe. Se tiver 100 pessoas querendo comprar esse barquinho aqui vai subir de preço. Então, quando você tem uma inflação alta, o Banco Central acaba elevando a taxa de juros para que exista um desincentivo no consumo. Por que aumentar a taxa de juros desincentiva o consumo? Porque se a taxa de juros aumenta muito, eu que tenho dinheiro para comprar, eu vou pensar 2 vezes antes de comprar, sendo que eu poderia deixar meu dinheiro investido sem risco rendendo muito. Então talvez eu não compre. Se eu sou um empresário, eu posso investir numa nova fábrica ou eu posso comprar um imóvel financiado, né? Só que se a taxa de juros é muito alta, eu vou pensar 2 vezes antes de me endividar, né? Então eu talvez não consuma, talvez eu deixe meu dinheiro guardado, rendendo, porque a taxa de juros subiu. Isso que significa que quando a inflação sobe, a taxa de juros sobe. Quando a inflação cai, é o contrário, a taxa de juros cai também. Por quê? Porque a inflação caindo significa que as pessoas não estão com tanto interesse assim em consumir, e aí significa que o governo começa também a ficar preocupado, porque ele pensa, caramba, as pessoas não estão consumindo, o consumo é importante para a roda girar, isso significa que eles vão abaixar a taxa de juros para incentivar o consumo, porque aí ninguém vai ter interesse em guardar dinheiro, o interesse vai ser em comprar, em consumir, em investir, em empreender, alguma coisa assim. Então, o que a gente viu é a taxa Selic caindo lá desde 13,75% até quase na casa dos 10%, e isso é natural, porque se você for ver a projeção da taxa Selic, a projeção, segundo o Boletim Focus, era para final de 2024 que essa taxa caísse para 4,2%, e no final de 2025 seria de 3,97%. Isso daqui significa o seguinte, significa que a gente está com uma inflação controlada, porque existe uma meta, o Banco Central tem uma meta de quanto que a gente pode perder de valor de compra ao ano, né, seria inflação, a meta dele é 3%. Só que tem uma margem de erro de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então significa que a inflação, se ela estiver entre 1,5% e 4,5%, ela está dentro da meta. Então significa que o Banco Central cumpriu o papel dele. Qual que é o problema? O problema é que a gente tem um cenário macroeconômico que acabou fazendo a inflação ser projetada para cima. Então, um pouco mais recentemente, a projeção do Boletim Focus para 2024 era de 4,59% e para 2025 era de 4,03%. Qual que é o ponto? 4,59% significa que, no final do ano, o Banco Central, o presidente do Banco Central, vai ter que mandar uma carta para o ministro da Fazenda explicando, ou seja, para o Fernando Haddad, explicando o porquê que, de fato, a gente teve uma inflação tão alta, ou seja, porque a gente não bateu a nossa meta de inflação, tá? E aí isso daqui acaba sendo, entre aspas, muito ruim. Dito isso, qual que é o impacto, então, de uma taxa de juros subindo agora? Qual que é esse impacto? O impacto é simples, tá? Quando você olha para fundo imobiliário, o impacto é ruim, desvalorização. Os fundos imobiliários desvalorizam. Por que eles tendem a desvalorizar? Eles desvalorizam basicamente porque para que alguém vai investir num fundo imobiliário para ganhar dividendos mensais se a taxa de juros está tão alta e você não tem risco nenhum? Bom,
É natural que o incentivo a fundo imobiliário diminua. Para que alguém vai fazer um investimento em pré-fixado se a taxa de juros está tão alta? Pré-fixado, o que acontece, né? Se você pré-fixa uma taxa de 10% ao ano e a taxa de juros sobe para 20% ao ano, esse título ele perde o interesse dos investidores. Ninguém quer um título pagando 10%, se você pode investir a 20% no mercado. Então esse título perde